Muito obrigado, irmão Edson, por esse lindo arranjo do clássico Castelo Forte. Uma boa maneira de começar este dia de hoje, dia em que, como é o último domingo de novembro, nós estaremos lembrando os principais temas levantados na Reforma Protestante em 1517, principalmente em nosso culto de hoje à noite. Mas começo por dar as boas-vindas a todos os irmãos que já estão presentes nesse santuário, aqueles que estão chegando, vindo das classes da Escola Bíblica Dominical. Queremos, nesse momento inicial do culto, dar alguns avisos, fazer algumas breves comunicações quanto às atividades da igreja, inclusive as atividades deste dia. Quero lembrar que após este culto, nós teremos a continuação de nossa Assembleia Ordinária da Igreja, iniciada no domingo passado. Teremos a conclusão da eleição de alguns cargos ainda da diretoria da igreja e a parte que normalmente compõe a agenda da Assembleia Ordinária da igreja. Teremos também a profissão de fé para batismos. Os batismos serão realizados hoje à noite, às 7 horas, a primeira parte do culto, portanto, às 7 horas em ponto, começaremos com a realização dos batismos. E queremos, então, lembrar aos que vão dar a profissão de fé que na Assembleia, após o culto, deverão permanecer e, após a Assembleia, teremos um breve encontro com os que serão batizados para maiores instruções sobre a celebração hoje à noite. Esperamos ver a igreja toda presente em nosso culto de hoje à noite, um culto especial pela realização de batismos e também pelos temas que serão lembrados. Decidimos, inclusive, falar sobre esse assunto na pastoral do boletim de hoje, sobre batismos, e pedimos a atenção dos irmãos. O outro tema é mencionado num texto do pastor José Almeida Guimarães, republicado depois de um tempo, em que ele faz referência também ao assunto da Reforma Protestante. Quero também, nesse momento inicial, comunicar aos irmãos algumas informações. Uma delas é que ontem à noite nós tivemos, numa cerimônia muito bonita, num momento muito bonito, uma solenidade de gratidão a Deus pelo casamento dos irmãos Ebenezer e Luzinete. Eles estão presentes, inclusive, e nós tivemos aquele momento muito feliz ontem à noite, juntamente com a família, e nós os parabenizamos por esse ato público, uma vez que o casamento civil já havia acontecido, naturalmente, e nós tivemos apenas aquele momento de gratidão a Deus pela consolidação e oficialização desta união. Hoje, pela manhã, nós estivemos ali no cemitério Morada da Paz, onde ocorreu o culto fúnebre, seguido do sepultamento da irmã Geni Lins Rodrigues, a irmã da nossa irmã Jesse Uchoa. Ela já estava há algum tempo impedida de vir à igreja e aos 90 anos faleceu ontem, tendo sido sepultada hoje pela manhã. Devemos orar pela família. E por falar em ontem o dia foi um dia especial para os nossos jovens e para os profissionais. Foi a ocasião de mais uma edição do projeto Eu, um Profissional de Cristo. Dessa vez o nosso grupo invadiu a cidade de São Joaquim do Monte, né? A caravana esteve ali fazendo um lindo trabalho e impactando aquela cidade. Os irmãos me perdoem, mas eu não posso sentir outra coisa a não ser orgulho quando recebo as informações e acompanho um trabalho como esse. Que alegria ver o lindo trabalho realizado pelo grupo. Entre outras coisas, além da disposição para o trabalho, da competência e da dedicação com que fazem o trabalho, eu quero destacar a disposição e a boa vontade do grupo para conviver e lidar com qualquer situação. Um dos comentários feitos pelo grupo é que o grupo consegue tirar boas lições e momentos agradáveis de todas as circunstâncias ocorridas ao longo do projeto e ao longo do trabalho. Até as adversidades são vistas com extremo bom humor e administradas pelo grupo. Nossos parabéns a este grupo, nossa alegria pelo trabalho que os irmãos realizaram ali. Não temos aqui os números finais consolidados, mas temos a informação de que o número de atendidos foi muito grande, inclusive pelo apoio e suporte da Sociedade Bíblica do Brasil, com o ônibus ambulatório, que também esteve presente, e ouvi de um dos médicos que esteve participando, que de todos os projetos dos quais participou ao longo de todos esses anos, este foi, em vários aspectos, o melhor. E nós queremos parabenizar o grupo. Só por curiosidade, quantos dos participantes do Eu, um Profissional de Cristo, estão aqui no santuário nesse momento? Fiquem de pé. Os irmãos que foram ontem,
Temos aqui alguns irmãos do coro, profissionais aí, na galeria tem uma turma grande ali de jovens, já vários estão presentes. Sei que alguns estão trabalhando lá atrás porque atuam no departamento infantil e em outras áreas, mas eu quero dizer a vocês da gratidão dessa igreja pela vida de vocês, por sua dedicação, por seu trabalho, por seu empenho, que Deus continue a abençoá-los e a usá-los como instrumento nas suas mãos. Muito obrigado. Fica esse registro, portanto, de gratidão à igreja. O grupo contou ali com o apoio também do Ministério da Igreja. O pastor Benevando Farias estava presente, a professora França Cléia, ministra da Educação Cristã, também esteve presente, o pastor Roberto Santos esteve ali também representando a direção da igreja. Então, houve o apoio da liderança da igreja para esse trabalho, e nós parabenizamos ao grupo por tudo quanto foi realizado ali. Quero lembrar aos irmãos também algumas comunicações quanto às atividades que se seguem. Mencionei já nosso culto de hoje à noite, para o qual conto com a presença de todos. E durante essa semana, quero lembrar que quarta-feira, dia 31, última quarta-feira do mês de outubro, nós teremos culto matutino. A equipe ministerial da igreja estará dirigindo o culto matutino da próxima quarta-feira. E se algum irmão quiser cooperar de alguma forma com o café da manhã, pode procurar a irmã França Cléia, e esta ajuda é bem-vinda. A equipe ministerial, então, dirigirá o trabalho da próxima quarta-feira pela manhã. Durante o dia acontecerá o bazar missionário promovido pelo grupo Somos Um. E à noite estaremos juntos aqui para continuar nossos estudos em torno do Sermão do Monte. Os irmãos certamente já perceberam que, embora não tenhamos sido avisados com antecedência, o programa logo de manhã é exibido agora às 6 horas da manhã. Alguém sugeriu mudarmos o nome para logo de madrugada, ou logo de manhãzinha, né? Mas a verdade é que está agora às 6 horas da manhã. Para alguns que saem de casa antes das 7, é até mais fácil assistir. Para outros, assim, ficou um pouquinho mais difícil, mais desafiador. Mas eu quero dizer aos irmãos que chegamos a cogitar a ideia de suspender a exibição do programa, ou a ideia de mudar o horário para 6h30, foi uma ideia que nos foi apresentada alternativamente, mas a grande dificuldade é que ao término do horário de verão, em fevereiro, nós não tínhamos nenhuma garantia de voltar ao horário das 7 horas. Então, nós estamos tendentes a manter o programa, mesmo no horário não muito conveniente, mas para preservar a exibição do programa no horário das 7 horas, quando do término do horário de verão. Mas aceitamos sugestões e ideias dos irmãos, estamos ouvindo opiniões para então fechar essa decisão. Por enquanto, temos o programa. Programas das próximas 2 semanas já estão gravados. Durante esta semana, eu estarei falando sobre os temas da reforma. Os temas que os irmãos têm na capa do boletim de hoje são os temas dos 5 sermões do logo de amanhã até sexta-feira. E na próxima semana, na semana seguinte, teremos como pregador o pastor Dr. Russell Shedd, que esteve conosco falando na Conferência Teológica da Vida Nova, que aconteceu quarta, quinta e sexta, e nós já aproveitamos e gravamos com ele uma semana de programas que serão exibidos na semana seguinte. Portanto, temos aí programas para os quais pedimos a atenção dos irmãos. Vale a pena divulgar, vale a pena acompanhar esse programa. Se é muito difícil para o irmão assistir às 6 horas da manhã, o programa fica à disposição no site da igreja. Então, o irmão pode assistir a qualquer hora do dia, não tem desculpa, portanto. Qualquer hora do dia, o irmão pode no site da igreja assistir, transmitir também, replicar para outros amigos através de Facebook, ou repassar o link para outras pessoas, para que outras pessoas também tenham acesso ao programa. Fazemos um apelo neste sentido. Os 2 grupos da igreja estão se preparando para acampar, o grupo Somos Um e os casais, e as lideranças desses 2 grupos, irmão Moisés e Luciene, do grupo de casais, a irmã Jaldeci, do grupo Somos Um, esses irmãos precisam conversar com aqueles que ainda têm algum acerto a fazer, ou ver a questão de inscrição, ou a inscrição foi feita, não foi quitada ainda. Isso tem que ser feito com urgência, porque estamos às vésperas de realização do encontro. Algumas vagas estão sendo retidas, outras pessoas desejam ir, precisamos então da definição de alguns irmãos quanto à confirmação de sua participação. A comissão de 90 anos tem sua reunião marcada para hoje, após o culto noturno, e pedimos então a atenção dos irmãos com relação a isso.
Há outros avisos constantes no boletim, para os quais eu peço a atenção dos irmãos. Não deixe de ler o boletim, não deixe de acompanhar aquilo que está acontecendo na igreja, inteirar-se melhor das nossas atividades. Queria agora identificar as pessoas que nos visitam. Há alguns nomes comigo aqui, e eu pediria a essas pessoas que ficassem de pé, para que pudéssemos vê-las. Eu tenho aqui os nomes de Valdir e Salete, são ali do Balneário Camboriú, da Igreja Luterana. Queria que eles ficassem de pé. Não sei onde eles estão. Estão aqui à minha esquerda. Sejam bem-vindos, meus irmãos. É uma alegria recebê-los neste culto. Tenho aqui também os nomes de Edivânia Lopes, da Igreja Batista em Petrolina, e de Maria Aparecida Carvalho, esta de Caraibeiras, Pernambuco. Estão ali. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Também Josinete Guedes está presente. Queria que ficasse de pé também. Josinete está ali, fiz referência a ela agora há pouco. Também está presente Luzenir Mesquita, da Primeira Igreja Batista de Paulista, está ali. Seja bem-vinda, minha irmã. Certamente há outros visitantes entre nós, cujos nomes eu não tenho aqui. Eu gostaria muito de identificá-los. Eu lhes pediria, então, por gentileza, aos demais visitantes que se colocassem de pé. Por gentileza, onde estiverem. Temos aqui várias pessoas presentes. Permaneçam de pé por alguns instantes. Vocês vão receber um cartão de boas-vindas de nossa igreja. É uma expressão de nossa gratidão pela sua presença. É possível que alguém próximo a você também o cumprimente. Estou feliz em ver também a Amélia conosco hoje pela manhã. Seja bem-vinda. Certamente há outras pessoas entre nós que estão aqui. Eu que lhes pediria que não se sentassem até receber o cartão de nossa igreja. Você vai perceber que junto ao cartão há uma parte destacável, onde você pode colocar os seus dados pessoais e entregar aos pastores após o culto. Por gentileza, façam isso e poderemos manter contato com vocês. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, e neste momento nós ouviremos o grupo Tabernáculo e ao som do prelúdio nós oraremos ao Senhor. Se achar um coração que precisa de ajuda, alguém que acredita que esta vida nunca muda, gaste um tempo pra lhe falar do amor que pode tudo mudar. Se der de cara com alguém que se sente perdido, olhando pra você como quem faz um pedido, gaste um tempo pra lhe falar do amor que pode tudo mudar. Jesus é o amor que transpõe montanhas, Ele é o amor que acalma o mar, que brilha o sol sobre nuvens escuras, liberta quem preso está. Ele é esperança quando acaba a razão, Jesus é a razão de toda esperança. Vamos dizer que Jesus pode dar o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo mudar. A riqueza que em Jesus nós conseguimos é do tipo que aumenta cada vez que dividimos. Nada nos impede, vamos falar do amor que pode tudo mudar. Jesus é o amor que transpõe montanhas, Ele é o amor que acalma o mar, que brilha o sol sobre nuvens escuras, liberta quem preso está. Ele é esperança quando acaba a razão, Jesus é a razão de toda esperança. Vamos dizer que Jesus pode dar o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo mudar. O amor que pode tudo mudar. Jesus é o amor que transpõe montanhas, Ele é o amor que acalma o mar, que brilha o sol sobre nuvens escuras, liberta quem preso está. Ele é esperança quando acaba a razão, Jesus é a razão de toda esperança. Vamos dizer que Jesus pode dar o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, que pode tudo mudar. O amor que pode tudo mudar. Convido os irmãos a se colocarem de pé.
e leremos de forma uníssona o texto da palavra de Deus extraído do Salmo de número 67, versículos 3 e 4. Louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com equidade e guias as nações sobre a terra. Deus o Senhor, número 227 do Inário para o Culto Cristão. Oremos. Senhor Deus, aqui estamos para te louvar, mas ao nos colocar em tua presença neste instante, suplicamos primeiro, Senhor, que pela tua misericórdia tu nos perdoes as faltas, que por tua graça tu recebas a nossa adoração. Reconhecemos a tua grandeza, o teu poder, a tua soberania. Percebemos, Senhor, a tua bondade para conosco. E é por isso que nos colocamos em tua presença imensamente gratos, desejosos de te cultuar, desejosos de adorar o teu nome e de expressar a gratidão que enche o nosso coração. Suplicamos-te, ó Senhor, que ao receber as nossas adorações e louvores, tu também recebas as nossas preces e súplicas, atendendo-nos em nossas necessidades, demonstrando o teu amor e a tua bondade para conosco, Senhor. Que cada coração presente neste culto perceba o teu olhar atencioso e amoroso. E, ó Senhor, que tu fales aos nossos corações através deste culto e através de cada parte desses momentos vividos em tua presença. Eu te peço no nome de Jesus. Amém.
nós temos alguém que visita a igreja, nós sempre apresentamos quando há visitantes, mas reservamos um momento especial do culto para apresentar à igreja bebês que vêm trazidos pelos seus pais. E hoje pela manhã nós temos 2 bebês que vêm trazidos pelos pais, a avó também num dos casos, e eu gostaria de convidar essas famílias neste momento. Eu queria primeiro convidar a Danilo e a Josineide que trouxessem o Arthur para que nós apresentássemos a igreja e colocássemos o Arthur diante do Senhor. Se há outros familiares presentes também, acompanhem-nos, podem vir até aqui também, podem acompanhá-los e estar aqui ao lado do casal, ao lado do Arthur, e nós queremos colocá-lo diante do Senhor neste momento. Eu quero convidar também Abraão e Tainá para trazerem Ana Sofia, e pedir à irmã Olendina que os acompanhe também. Se há outros familiares presentes também podem fazer isso. E eu queria então, neste momento, colocar diante da igreja estas 2 famílias. E quero lhes dizer que esta é uma oportunidade para também transmitir à família a visão da igreja e o cuidado da igreja em relação às crianças, em relação aos filhos. Há algumas coisas preciosas que a Bíblia nos ensina a respeito dos filhos, e esta é sempre uma boa oportunidade para lembrar estas verdades. O Salmo 127 nos diz que os filhos são herança do Senhor, que o fruto do ventre é galardão do Senhor. Nós, pais, quando recebemos os filhos, nós temos a nítida percepção de que os filhos são um presente extraordinário e incomparável do nosso Deus. Mas é verdade também que o Deus que nos presenteia com os filhos também nos confia a guarda e o cuidado desses filhos. Também nos concede a oportunidade de cuidar deles, de instruí-los, de criá-los exatamente nos caminhos do Senhor. Ao lado do presente, vem a responsabilidade e o privilégio. Não que sejamos capazes, como pais, de definir o destino de nossos filhos. Não. Haverá um momento quando eles darão rumo à sua vida. Mas o nosso papel e a nossa missão é instruí-los nos caminhos do Senhor. Por isso, esse é o momento em que nós, como igreja, recebemos os filhos e os inscrevemos no rol de bebês da igreja. Por isso, esse é o momento quando nós passamos aos pais, eu vou pedir à irmã Nancy que venha fazer isso, um exemplar da Bíblia do bebê. Sempre brinco dizendo que eles não vão ler ainda, mas é justamente por isso que nós lhes passamos esse exemplar da Bíblia, com histórias que serão lidas por vocês para os seus filhos. É justamente para que a palavra de Deus, desde o início, seja incutida em suas mentes e plantada em seus corações. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé neste momento. E nós vamos orar ao Senhor pela vida de Arthur, pela vida de Ana Sofia. Vamos colocá-los diante do Senhor, suplicando as bênçãos do Senhor sobre eles e também sobre os seus pais, nos planos e projetos que Deus tem para o seu futuro. Vamos orar. Pai querido, aqui estão, Senhor, diante de nós e diante de Ti, 2 presentes Teus, presentes concedidos aos seus pais, pelos quais somos imensamente gratos. Gratos por essa dádiva Tua, demonstração do Teu amor. Mas também, Senhor, nós os recebemos, conscientes da missão e da tarefa que colocas diante dos seus pais, avós, demais familiares. E agora, Pai, nós queremos pedir a Tua bênção sobre estes pais. Que sejam, Senhor, eles iluminados, instruídos e dirigidos por Ti, na formação e na educação dos seus filhos. E suplicamos, Pai, as Tuas bênçãos, de modo muito especial, sobre a vida de Arthur, sobre a vida de Ana Sofia. Ó Pai, nós os confiamos a Ti. Nós colocamos nos Teus braços, para que o Teu cuidado esteja sobre eles,
para que a tua paz os acompanhe ao longo de todos os seus dias. Que a tua sabedoria, Senhor, seja transmitida e incutida a eles ao longo do seu desenvolvimento, e que eles trilhem os teus caminhos, que deem muitas alegrias aos seus pais, acima de tudo, por um relacionamento íntimo e profundo contigo. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Convido os aniversariantes da semana, aqueles que já estão com os nomes no boletim, para que venham aqui à frente e recebam da nossa igreja, através do nosso pastor Ney Ladeia e da irmã Marta, um cartão, um abraço, na certeza de que nós estamos orando por sua vida. Convido, por não ter o nome no boletim, a irmã Priscila Alves, que no dia 1º de novembro completa mais um aniversário. Enquanto os irmãos aniversariantes se deslocam aqui à frente, também nós agradecemos, como foi falado no início do culto, o grupo que foi a São Joaquim do Monte, no projeto Eu, um Profissional de Cristo. Nós agradecemos a Deus pela sua disposição em servir ao Senhor e pela criatividade sendo usada em benefício do reino. Isso é muito importante e nós agradecemos. Temos algumas pessoas pelas quais devemos orar. Foi citado a irmã Jéssica Shoa, que está no hospital, devemos orar também pela sua família, pela irmã Doralice Perrucci, Isabel Nilson, a minha mãe, Áurea Paz, Glaucio Tito, pelo irmão Eli Ramalho. Ele esteve hospitalizado para colocar um marca-passo essa semana, mas já está em casa. Devemos orar pela irmã Edith Amorim, pelo irmão Nicodemos, pelo irmão Nelson Muniz, que será submetido a uma cirurgia esta semana. E o irmão José Amaro agradece a Deus o sucesso que teve na defesa da tese de mestrado. Ele está contente e agradecido. Nós temos tantos outros motivos pessoais para agradecer a Deus e devemos colocar diante dele todos esses motivos. E para essa oração de gratidão pelos aniversariantes, de gratidão pelo projeto Eu, um Profissional de Cristo, pela gratidão do sucesso da tese do irmão José Amaro, e também orando pela família enlutada, pelos enfermos da nossa igreja, eu convido o diácono Leomir Bastos para fazer esta oração. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, primeiro pedindo permissão ao pastor Ney, para o que eu vou falar aqui. Nós queremos agradecer o apoio dos irmãos à instituição Colégio Americano Batista, que tem sido uma bênção, não só para esta igreja, mas para a nossa comunidade, de um modo geral, para a nossa sociedade. Instituição esta que tem abençoado a vida de muita gente. Essa instituição carece das nossas orações, e por essa razão é que nós estamos fazendo isso nesse momento, e queremos de já colocar para os irmãos uma ação que estamos iniciando este mês de novembro, que é a retomada do infantil. Sabemos, acabamos de
ver aqui 2 crianças sendo apresentadas. Eu fico feliz com isso, porque sabemos que o futuro do colégio estará garantido com essas crianças aí. O infantil ele está sendo retomado da seguinte forma: a partir do maternal, que antes nós não tínhamos maternal, com 2 anos de idade, o primeiro, o segundo e o terceiro módulo, ou período, como queiram chamá-lo, também, e também o primeiro e o segundo ano do Fundamental 1. Para esses graus, o colégio está apresentando para todos aqueles que matricularem seus filhos até o dia 30 de novembro, apenas a matrícula integral e 50% de desconto no período do ano de 2013. É uma bênção e sabemos que isso abençoará muita gente que, na verdade, tem a educação como prioridade. Por essa razão, estamos pedindo as orações dos irmãos e esperando que haja uma divulgação o suficiente para termos classes ali com uma composição que possa nos dar a possibilidade de continuar com o infantil. Vamos orar nesse momento. Santo Deus e eterno Pai que está nos céus, nós somos gratos, Senhor, pelas muitas bênçãos que temos recebido de Ti, inclusive pelas bênçãos de termos esta igreja como agência de propagação do Teu Evangelho. Ó Pai, suplicamos a Tua bênção agora sobre os nossos aniversariantes, pessoas que têm dedicado a sua vida ao Teu trabalho, à Tua igreja. Permita com que eles possam, ou elas possam ter muitos anos de vida pela frente e que tenham em si o compromisso de evangelizar pessoas. Obrigado, ó Pai, pelos jovens da Tua igreja, jovens esses desprendidos, que têm trabalhado intensamente para a divulgação do Evangelho. Como é bom ouvir, ó Pai, de pessoas que trabalharam nesse final de semana, fizeram esta obra. Permita com que eles possam continuar fazendo esta obra que é Tua, ó Pai. Suplicamos a Tua bênção sobre aqueles que estão enfermos. Permita com que tenham a bênção da sua saúde restabelecida. Lembramos a família Uchoa, ó Pai, permita com que ela possa ser ricamente abençoada por Ti e que entendam a Tua vontade na vida daquela família. Ainda suplicamos neste momento a bênção sobre nossas instituições que têm feito diferença na nossa sociedade. Instituições, ó Pai, que têm inclusive mudado a forma de pensar, a formação de pessoas, mudando inclusive caráter. Permita com que elas possam continuar sendo bênção em nossa sociedade. Sobretudo o Colégio Americano Batista, que tem a missão de educar crianças. Permita com que as condições possam continuar sendo dadas por Ti e que nós, como pessoas que estamos ali envolvidas, tenhamos esse compromisso com a educação do nosso Estado. Suplicamos estas bênçãos, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Convido os irmãos a se colocarem mais uma vez de pé e faremos de forma responsiva a leitura da Palavra de Deus nesses versículos extraídos do livro dos Salmos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Cantemos Sei Minha Vida, ó Deus de Poder, número 363, do Inário para o Culto Cristão.
O tema proposto para a nossa mensagem desta manhã é extraído literalmente do primeiro versículo de Romanos, capítulo 12. O texto é bastante conhecido e nele o apóstolo Paulo se dirige aos cristãos de Roma e apresenta a seguinte proposta em forma de rogo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Há quase 2 meses preguei sobre o versículo 2 deste capítulo 12 da carta aos Romanos, e na ocasião mencionei que pregaria sobre o versículo 1. É esta a ideia hoje, embora reconheça que não conseguirei esgotá-lo. Alguma coisa ficará para outra ocasião. Mas eu queria me deter especificamente nessa expressão usada pelo apóstolo Paulo: sacrifício vivo. Começaria por perceber que o apóstolo Paulo fala desse sacrifício como sendo o culto racional. Gosto do uso dessas duas expressões juntas. Falar de culto racional lança por terra a ideia, algumas vezes defendida por alguns, segundo a qual haveria incompatibilidade entre razão e culto, entre razão e adoração, entre religião e fé. Ao longo da história, esse embate tem se dado em diversos círculos, e sempre houve quem achasse que razão e fé seriam 2 elementos incompatíveis. Por ora, por parte dos próprios defensores da religião, dos próprios teólogos que, como numa defesa contra o racionalismo, diziam, como se atribui a Tertuliano: credo quia absurdum, creio porque é absurdo, numa ideia de que a fé caminharia numa direção oposta à direção da razão. Por outro lado, houve aqueles que, do lado do racionalismo, tentavam defender essa tese, como aconteceu com Augusto Comte, no positivismo, segundo o qual só é possível aceitar como verdade aquilo que pode ser comprovado de maneira palpável, de maneira física. Tudo quanto é metafísico, portanto, habita o terreno da irrealidade. O real é o que é físico. A despeito dessas posições contraditórias e muitas vezes radicais, colecionadas ao longo da história, o que nós percebemos é que, de acordo com as Escrituras, não há incompatibilidade entre razão e fé. Só para lembrar, além dessa expressão colocada pelo apóstolo Paulo aqui, culto racional, vamos encontrar Pedro em sua epístola lembrando que devemos responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. A proposta das Escrituras, a proposta do cristianismo, a proposta do Evangelho é absolutamente razoável, é absolutamente racional. Não há, portanto, nenhuma incompatibilidade. Falham justamente aqueles que tentam destituir a fé do elemento racional, assim como falham aqueles que tentam destituir da razão humana o elemento transcendente, o elemento metafísico. Todas as vezes em que a nossa religiosidade caminha em oposição ao razoável, ao sensato e ao coerente, nós incorremos em erro. A verdadeira proposta do cristianismo é absolutamente aceitável, tanto ao coração quanto à mente, tanto à fé quanto à razão. Muito embora, é óbvio, em muitos aspectos nossa fé ultrapasse a limitada razão e a limitada percepção humana. O apóstolo Paulo fala então de um culto racional, de um culto razoável, e aqui poderia abrir um parênteses para lembrar que algumas vezes, lamentavelmente, manifestações culticas são sim
irracionais, são sim infantis, são sim desprovidas de sentido, mas são manifestações culticas que se distanciam da proposta das Escrituras, da proposta da Palavra de Deus. Lamentavelmente, muitas vezes temos que perceber e assistir a atitudes de adoração nas quais a razão é deixada de lado. Mas acreditem, ao abandonarem a razão, estas manifestações também abandonam a verdadeira proposta do cristianismo. A proposta do Evangelho é absolutamente lógica, coerente, conquanto não se limite à capacidade racional do ser humano. Mas não é esse o nosso foco. Quando Paulo fala do culto racional, ele diz que este culto se manifesta através da nossa entrega como sacrifício vivo. E há algumas coisas preciosas na expressão de Paulo, coisas que merecem ser mencionadas e lembradas por nós. Primeiro, porque ao falar de sacrifício vivo, o apóstolo Paulo quer nos colocar numa posição oposta à proposta do sacrifício morto, do holocausto. A proposta agora é nova, é diferente. Vale lembrar que a palavra ticia, traduzida como sacrifício, é, assim como na língua portuguesa, usada tanto para designar o ato do sacrifício, quanto para designar a vítima do sacrifício, o objeto do sacrifício, certo? Então não temos dificuldade nenhuma, porque o sentido é perfeitamente semelhante ao nosso entendimento na língua portuguesa. Ao falar de sacrifício vivo, ele se refere ao ato sacrificial, mas ele se refere ao conteúdo do sacrifício. Por isso a expressão, nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo. Falamos recentemente no estudo do Sermão do Monte, na quarta-feira à noite, a respeito de uma tendência ocorrida algumas vezes dentro do cristianismo, na qual se percebe uma forte influência de filosofias pagãs da antiguidade, que é a ideia segundo a qual o corpo físico é pecaminoso. O pecado está no corpo físico, a matéria é má. Esse é o conceito que algumas vezes invadiu o cristianismo, e sempre houve quem achasse que o sacrifício físico seria capaz de enlevar o espírito. Isso é verdade em diversas manifestações culticas do paganismo, desde a antiguidade. Isso invade inclusive, ou esse modo de pensar invade inclusive a cultura helênica, a filosofia grega. Já no final do primeiro século do cristianismo, esse tipo de influência chega de modo tão forte dentro do cristianismo, que alguns chegam a achar que se a matéria é má, é pecaminosa, se o corpo em si é pecaminoso, Jesus jamais poderia ter se feito carne. Jesus não era homem, não era um ser humano físico, ele tinha aparência física, mas era algo diferente. E essa linha de pensamento, dentro do gnosticismo, chegou ao cristianismo com a teoria chamada docetismo, da palavra grega, do verbo grego dokeo, que é o verbo parecer. E segundo os docetas, Jesus tinha apenas a aparência de um ser humano. Ele não poderia ser um ser humano, porque o corpo físico é pecaminoso. Se ele tivesse se tornado carne, ele teria sido corrompido. Mas é interessante perceber que esta influência, esse modo de pensar, segundo o qual o corpo é pecaminoso em si, se manifesta ao longo da história da igreja. E muitas vezes, dentro da história do cristianismo, houve pessoas que acharam que o martírio físico, a autoflagelação, poderiam ser formas de enlevo espiritual. Muitas vezes, e foi por isso que citei o fato no estudo do Sermão do Monte, muitas vezes o jejum é visto sob esta ótica. A privação do meu corpo do alimento físico me faz crescer espiritualmente. Esse conceito não é bíblico. Não é um sofrimento do meu corpo que me torna melhor espiritualmente. O corpo não é em si pecaminoso. Paulo vai dizer que o meu corpo pode ser instrumento de justiça ou instrumento de iniquidade. Instrumento. O meu corpo pode ser usado para o bem ou para o mal. Usado. Não é a matéria em si que seja pecaminosa, que seja má.
Paulo queria então resgatar aqui o conceito de que o sacrifício que Deus espera não é um sacrifício que se dá pela mortificação do meu corpo físico, não é pelo sacrifício do meu corpo físico, não é pela privação dos meus desejos no sentido material e físico, corpóreo, mas no sentido espiritual. Sacrifício vivo é sacrifício espiritual. E Paulo então se distancia do sacrifício veterotestamentário. No Antigo Testamento o sacrifício era morto. Os animais eram sacrificados. Os animais eram tornados em holocausto. Era pela morte que se oferecia sacrifício agradável a Deus. O sacrifício agradável a Deus, diz o apóstolo Paulo, é um sacrifício vivo. O texto que lemos agora há pouco, do Salmo 51, já mostra que o rei Davi, que vive um processo de confissão, entende isso. E lemos aqui de maneira responsiva, quando o salmista Davi disse ao Senhor: não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A distinção entre o sacrifício físico e a atitude espiritual é algo que precisa estar em nossa mente. O que Deus deseja encontrar em nós é uma atitude espiritual de entrega, não o sacrifício físico. Mas uma outra coisa que aprendemos a partir da expressão do apóstolo Paulo é que esse sacrifício é pessoal. É importante entender isso, porque admitamos o seguinte: quando ao longo do Antigo Testamento um homem oferecia o sacrifício de um animal, o preço que ele estava pagando era apenas o ônus de abrir mão de um animal que era seu, mas quem era sacrificado era o animal. Numa linguagem moderna, diríamos que havia um processo de terceirização, né? O ofertante terceirizava. Quem era o holocausto era o animal. Ele levava o animal para ser sacrificado. Mas nós sabemos que houve alguém que acabou com isso. Houve alguém que veio ao mundo não para oferecer um sacrifício que não fosse a si mesmo, mas que veio para se entregar a si mesmo. E o Senhor Jesus diz: eu dou a minha vida, ninguém me tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Jesus inaugura uma nova era, uma nova proposta, um novo momento, um novo significado. Jesus quer ensinar que o sacrifício desejável a Deus não é um sacrifício de um animal, mas é o sacrifício de si mesmo, é a entrega de si mesmo. E é isso que Paulo resgata ao dizer que ofereceis. O desejo de Deus está naqueles que oferecem a si mesmo. E então ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o sacrifício de nós mesmos. Aquilo que é muito bem explicado na carta aos Hebreus, quando o autor faz questão de dizer que Jesus não apenas foi o sacerdote, mas ele se fez o próprio sacrifício. Lá em Hebreus, no capítulo 9, versículos 13 e 14, o autor da carta aos Hebreus diz: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Esse era o sacrifício de Cristo. E aqui eu quero lembrar, irmãos, que por mais que isso pareça complicado e desafiador, a proposta do Evangelho não é um sacrifício terceirizado. A proposta do Evangelho é um sacrifício pessoal. Ainda essa semana falava para um grupo da Igreja Batista de Água Fria e relembrava o texto de Lucas 9, versículo 23, quando alguns seguidores começaram a seguir a Jesus porque de repente parecia uma ideia interessante.
e começaram a seguir a Jesus interessadamente. Imaginem um mestre que pode multiplicar pães, um mestre que pode curar enfermos, que pode expulsar demônios, que pode acalmar tempestades, um mestre que pode inclusive ressuscitar mortos. E as pessoas começam a seguir a Jesus interessadas em bênçãos materiais. Qualquer coincidência com o que tem acontecido hoje em dia em algumas igrejas por aí, não é mera coincidência. As pessoas começaram a seguir a Jesus com essa motivação. Jesus chega para elas e diz o seguinte: olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A proposta de Jesus era radicalmente diferente daquela que movia e motivava aquelas pessoas. Primeiro, porque para seguir a Jesus eu preciso negar-me a mim mesmo, abrir mão de mim mesmo, abrir mão da minha vontade, abrir mão do senhorio da minha vida. Significa submeter a minha vida à vontade do Senhor. Significa fugir da opção do pecado, que é a opção egoísta, para assumir uma atitude altruísta, uma atitude de entrega, uma atitude de sujeição, uma atitude de submissão, uma atitude na qual não a minha vontade prevalece, mas a vontade de Deus, uma atitude na qual eu posso ousar assumir a proposta feita pelo apóstolo Paulo, considerar os outros superiores a mim mesmo. Esse é o evangelho proposto por Cristo. Negar-se a si mesmo, mas não apenas isso, tomar a cruz. E tomar a cruz implica em compromisso. Compromisso, tudo que aquelas pessoas não queriam. Tudo que as pessoas que buscam a religião apenas para favores pessoais e bênçãos materiais não querem. Tomar a cruz e assumir um compromisso que me seja tão caro e tão precioso, que isso se torne a prioridade em minha vida. Que a prioridade em minha vida seja servir ao meu Senhor, servi-lo através do serviço aos outros, entregar-me, dedicar-me, comprometer-me. E então diz Jesus, aí sim, depois de negar-se a si mesmo e tomar a cruz, pode vir e me seguir. Como é bonito entender que seguir a Jesus significava, por um lado, estar com Ele, caminhar com Ele. Evangelho é caminhar com Cristo. É assim que aprendemos, é assim que crescemos, é assim que somos aperfeiçoados por caminhar com Cristo. Foi o que aconteceu com aqueles homens que passaram a viver com Jesus, deixaram tudo, passaram a caminhar com Ele. Seguir a Jesus significa estar disposto a caminhar com Ele, a tê-lo participando de nossa vida a cada dia. Mas seguir a Jesus também significa imitar a Jesus, seguir as suas pisadas, seguir os seus passos, fazer o que Jesus fazia e o que Jesus faria. Significa assimilar o modo de ser e o caráter de Jesus Cristo e ser parecidos com Ele. Sacrifício vivo é aceitar a proposta do Evangelho de entregar-me a mim mesmo, e entregar a minha vida implica em aceitar a vontade de Deus como soberana para a minha vida. Entregar-me a mim mesmo significa assumir um compromisso com o que Deus tem para mim, de tal forma que isto seja prioridade no meu viver. Entregar-me a mim mesmo significa seguir a Jesus, caminhando com Ele e imitando-o em suas ações e em suas atitudes. Mas eu quero avançar e lembrar que o sacrifício vivo mencionado pelo apóstolo Paulo não apenas propõe algo diferente do sacrifício morto, não apenas propõe um sacrifício pessoal e não terceirizado, mas é a ideia de um sacrifício pleno. Sacrifício pleno, não é parcial. Não é parcial. Por isso o texto que lemos, o Salmo 51, versículos 16 e 17, refletem a clara convicção de Davi. Davi sabia, olha, o que o Senhor quer não são holocaustos. O que o Senhor quer não é a entrega de animais, o que o Senhor quer é um coração quebrantado e contrito, é uma entrega plena de vida. Já no Antigo Testamento, Deus já se queixa daqueles que entregavam sacrifícios de animais,
mas cujo coração estava longe dele. E Deus diz: isso não me serve. Há momento em que Deus chega a dizer: eu estou enojado disso. Não façam mais isso. Isso não me interessa. Isso não me agrada. Isso não me convém. Eu não quero isso. Capítulo 1 do livro do profeta Isaías, a partir do versículo 11, Deus diz o seguinte: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Já estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Mas adiante do versículo 16, então ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Mais adiante, através do profeta Oséias, nós vamos encontrar essa advertência, Oséias 14, versículo 2: tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e oferecemos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Já parou para pensar nisso? A proposta aqui é que, ao invés de oferecer novilhos, como se eu oferecesse novilhos, eu entregasse ao Senhor os meus lábios, dedicasse ao Senhor as minhas palavras, dedicasse ao Senhor aquilo que eu falo, colocasse a serviço do Senhor a minha voz, de tal forma que as minhas palavras sejam sempre de adoração ao Senhor, que as minhas palavras sejam sempre de edificação para os outros, que as minhas palavras sejam sempre de pacificação, que as minhas palavras sejam sempre de construção, que as minhas palavras sejam sempre positivas em seus efeitos, em seus resultados, porque são palavras colocadas a serviço do Senhor. Que tal a proposta? Ao invés de colocar novilhos no altar, que tal colocar os nossos lábios entregues ao serviço do Senhor? Quando Pedro escreve sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 5, ele diz o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Sacrifício pleno. Sacrifício pleno. O apóstolo Paulo vai entrar em minúcias e dizer que esse sacrifício deve ser vivo, santo e agradável a Deus, mas isso é outro sermão. Eu queria só lembrar os irmãos hoje que o que Deus quer de nós é a plenitude de nossa vida colocada no seu altar. Pense por alguns instantes. O que Deus quer são os seus pensamentos colocados no altar. O que Deus quer são os seus planos colocados à mercê da vontade de Deus. O que Deus quer são seus talentos e capacidades colocados no altar a serviço do Senhor. O que Deus quer são seus recursos colocados em suas mãos para que a vontade de Deus se faça através deles. Temos oferecido ao Senhor sacrifício vivo, temos colocado nossas vidas no altar do Senhor. Talvez não nos lembremos disso, mas há um momento do culto que nós chamamos momento de dedicação. Vamos torná-lo um momento de dedicação, não apenas dos nossos dízimos, das nossas ofertas, mas da nossa vida, É bonito ouvir o que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios a respeito dos irmãos que contribuíram, e ele diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Eu li uma meditação escrita por Anne Setas, no livro de meditações diárias, Nosso Andar Diário. E ela contava de um sermão que ouvira certa vez do seu pastor Ed Dobson. E ela diz que uma coisa que ela nunca esqueceu foi o modo como o pastor ilustrou o sermão. O pastor falava sobre entrega, sobre dedicação,
E enquanto falava sobre a entrega total de nossa vida ao Senhor e não apenas os nossos bens, ele colocou no chão a bandeja do ofertório e subiu nela. Talvez devêssemos mentalmente tornar um momento de dedicação, um momento em que as nossas vidas são colocadas a serviço do Senhor. Nossas vidas colocadas no altar do Senhor. Sacrifício pleno, sacrifício pessoal, sacrifício vivo. Amém. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos falar com Deus. Pai querido, eu sei, Senhor, que muitas vezes nós temos uma dificuldade tremenda para entregar a nossa vida. Sabemos, Senhor, que muitas vezes nós nos apegamos ao que temos, nós nos apegamos ao que somos. Quantas vezes, Senhor, nós nos agarramos às nossas próprias vontades, aos nossos próprios projetos, aos nossos próprios pensamentos, às nossas próprias prioridades. Eu quero te pedir nesse instante que tu nos perdoes. Perdoa, Senhor, o egoísmo que tem permitido que algumas vezes o nosso eu esteja no centro de nossas vidas. Eu quero te pedir, Senhor, que tu nos ajudes a fazer um sacrifício, mas um sacrifício de nós mesmos, um sacrifício do nosso ser, porque nós queremos nos colocar no teu altar, o que temos e o que somos ao teu dispor, o que temos e o que somos, para que a tua vontade se realize em nós. Recebe nossa entrega, recebe nossa oferta, no desejo sincero de que esse sacrifício seja agradável aos teus olhos. Nós fazemos esta oração no nome de Jesus. Amém. Cristo bom mestre, Salmo 103, versículo 1 diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Nós queremos convidar os irmãos diáconos e diaconisas escalados para este momento do culto, momento em que estaremos louvando a Deus, momento em que estaremos agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido. Aos amados visitantes que nos alegram com a sua presença nesta manhã, nós queremos dizer-lhes que este é um momento particular da igreja. É um momento em que, de certa forma, materializamos a nossa gratidão a Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido, porque entendemos que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, todos os nossos bens,
advém do Senhor nosso Deus. Vem por conta do seu amor e por sua bondade e por sua misericórdia. E, naturalmente, este é um momento que faz parte das nossas vidas, porque, primeiramente, nós a entregamos inteiramente ao nosso Deus. Aos irmãos desta igreja, nós lembramos dos nossos compromissos. Hoje é o último dia do mês, o último domingo do mês de outubro, e nós, ao tempo em que agradecemos a Deus a vida dos irmãos, o compromisso dos irmãos, a fidelidade e o amor, nós também lembramos que esses compromissos também estarão presentes no mês de novembro. Mas lembro-me das palavras do apóstolo São Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, em seu capítulo 9, que fala aos nossos corações nesse instante, dizendo: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O irmão diácono Ismael Sidrônio estará colocando diante do Deus Todo-Poderoso
o nosso Deus, os dízimos e ofertas que aqui foram trazidos com muita alegria, de forma liberal, pelos membros desta igreja. É a este Deus que trata aqui o Salmo 104, que nós cremos, que nós servimos, conforme está escrito a partir do versículo 13. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho ao rosto, o alimento que lhe sustém as forças. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelos dízimos e ofertas levantados. Faz com que, Senhor, eles possam representar sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Perdoa as nossas fraquezas e a nossa falta de visão em entregarmos tão pouco em relação a tudo que fizeste por nós. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos chegando ao final deste culto e nós vamos encerrá-lo com a bênção. Quero apenas mais uma vez agradecer a todos aqueles que nos visitaram nesta manhã. Não mencionei, mas fiquei feliz em ver a irmã Marcleide, que está conosco também, acompanhada ali ao lado do seu pai. E é bom recebê-los neste culto. E foi muito bom ter a cada um de vocês conosco. Eu espero vê-los hoje à noite, lembrando que os batismos serão realizados a partir das 7 horas. E lembramos aos irmãos que teremos agora a continuação de nossa assembleia. Aqueles que não puderem permanecer irão deixar esse santuário após a bênção. O pastor Benevando estará à porta para cumprimentá-los. Os que forem permanecer, aguardem alguns instantes e logo iniciaremos a nossa assembleia, que terá também a profissão de fé dos irmãos que serão batizados hoje à noite. Então, feitas essas comunicações, apenas um outro aviso. Nós precisamos definitivamente instalar um departamento de achados e perdidos aqui na igreja. Mas enquanto nós não o instalamos, a secretaria vai ajudando, mas eu tenho a informação de que a irmã Luci Bastos deixou a sua bolsa com documentos, acho que na sala de EBD. A irmã Tereza Cristina Salles está procurando sua Bíblia, que também ficou, acho que no domingo anterior. E também a irmã Cláudia Cristina deixou uma Bíblia da mulher, no banheiro feminino. E quem encontrar esses bens deve encaminhar à secretaria da igreja para que possamos repassar aos irmãos que os deixaram. Vamos então, nesse momento, curvar as nossas cabeças para a bênção. Eu quero lembrar aos irmãos que desejarem almoçar, que a cantina está funcionando normalmente hoje. Os que desejarem poderão permanecer aqui. E nós vamos, depois da bênção, ter o pós-lúdio, orar em silêncio. Os irmãos que forem permanecer, aguardem para o início da assembleia. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Chegamos ao final da transmissão do culto matinal da Igreja Batista da Capunga. Agradecemos a sua participação em nosso culto, agradecemos também a Lene Fernandes no estúdio da Evangélica do Brasil FM e convidamos a todos para estarem conosco a partir das 19 horas
com a transmissão do nosso culto noturno. Um bom dia a todos.